Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou Isabela Carini e aqui é a Palavra Pura, onde fazemos a leitura da Palavra de Deus. Vamos continuar o livro de Gênesis, agora o 7 e o 8, capítulo 7 e 8 do início da criação. Já passamos pela história de Noé, Matusalém e toda essa ascendência e descendência, né? Agora vamos continuar. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê uma ótima leitura. Amém? Diz assim o 7. E o Senhor disse a Noé: nem tu, vem tu e toda a sua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti de 7 em 7 o macho e a fêmea, e dos animais que não são limpos de 2 em 2 o macho e a fêmea. Das aves do céu também de 7 em 7 o macho e a fêmea, para manter viva a semente sobre a face de toda a terra. Pois em mais 7 dias eu farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E toda a substância viva que eu fiz destruirei da face da terra. E Noé fez de acordo com tudo o que o Senhor lhe ordenou. E Noé tinha 600 anos de idade quando o dilúvio de águas veio sobre a terra. E entrou na arca Noé e os seus filhos, e a sua mulher e as mulheres dos seus filhos com ele, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, das aves e de toda coisa que rasteja sobre a terra. Entraram de 2 em 2 até Noé na arca, o macho e a fêmea, conforme Deus ordenara a Noé. E aconteceu que depois dos 7 dias, as águas do dilúvio estavam sobre a terra. No ano 600 de vida de Noé, no segundo mês, no 17º dia do mês, no mesmo dia, todas as fontes do grande abismo foram rompidas, e as janelas do céu foram abertas, e a chuva esteve sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé e as mulheres, e com eles as suas 3 mulheres e a mulher de Noé e as 3 mulheres dos seus filhos. Eles e todo animal segundo a sua espécie, todo gado segundo a sua espécie, e toda coisa rastejante sobre a face da terra, segundo a sua espécie, e cada pássaro de toda a espécie, 2. E entraram para Noé na arca de 2 em 2, de toda a carne em que há sopro de vida. E aqueles que entraram macho e fêmea de toda a carne, conforme Deus ordenara. E o Senhor fechou a porta. E o dilúvio esteve 40 dias sobre a terra, e as águas aumentaram e levantaram a arca, e ela foi levada sobre a terra. E as águas prevaleceram e foram aumentadas grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os montes altos que estavam debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima das águas prevaleceram, e os montes foram cobertos, e morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto as aves, quanto o gado e os animais, e toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra, e todo o homem. Todos aqueles em cujas narinas estava o sopro da vida, e tudo que estava na terra seca morreu, e foi destruída toda a substância viva que estava sobre a face da terra, tanto o homem quanto o gado e as coisas rastejantes, e as aves do céu, e eles foram destruídos da terra, e somente Noé permaneceu vivo, e aqueles que estavam com ele na arca, e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Capítulo 8.
E Deus lembrou de Noé e de toda coisa vivente e de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez um vento passar sobre a terra, e as águas se diminuíram. Também as fontes do abismo e as janelas do céu foram fechadas, e a chuva do céu foi contida, e as águas retornaram sobre a terra, continuamente. E após o fim dos 150 dias, as águas foram diminuídas. E a arca descansou no 17º dia do mês, sobre os montes de Arate. E a arca descansou no 7º mês, no 17º dia do mês. E as águas diminuíram continuamente até o 10º mês, e o 10º mês, no 1º dia do mês, foram vistos os topos dos montes. E aconteceu que, ao fim de 40 dias, Noé abriu a janela da arca que fizera, e ele enviou um corvo, que saindo ia e voltava, até secar as águas sobre a terra. E ele também enviou uma pomba para ser as águas, para ver se as águas haviam diminuído da face da terra. Mas a pomba não encontrou descanso para a sola do seu pé. Então ela retornou para ele na arca, pois as águas estavam sobre a face da terra. Então ele estendeu a sua mão e a tomou e a puxou para si dentro da arca. E ele ficou mais outros 7 dias e novamente enviou a pomba para fora da arca. E a pomba veio a ele à tarde. E eis que no seu bico estava uma folha de oliveira arrancada. Noé soube que as águas haviam diminuído de sobre a face da terra. E ele ficou mais outros 7 dias, então enviou a pomba, que não mais retornou a ele. E aconteceu que no 601º ano, no 1º mês, no 1º dia do mês, que as águas foram secas de sobre a terra, Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava seca. E o 2º mês, no 27º dia do mês, a terra estava seca. E Deus falou a Noé, dizendo: vai adiante da arca, tu e a tua mulher, os teus filhos e as mulheres dos teus filhos contigo. Traze toda coisa vivente que está contigo, de toda a carne, tanto das aves quanto do gado, e de toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra, e eles possam procriar abundantemente na terra, e sejam frutíferos, se multipliquem sobre toda a terra. E Noé foi adiante, e seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos com ele, e saíram da arca todo animal, toda coisa rastejante, toda ave e tudo que rasteja sobre a terra, segundo a sua espécie. E Noé construiu um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu ofertas queimadas sobre o altar. E o Senhor cheirou um aroma doce, e o Senhor disse em seu coração: eu não amaldiçoarei novamente a terra por causa do homem, pois a imaginação do coração do homem é má desde a sua juventude. Tampouco ferirei novamente toda coisa vivente, como eu fiz. Enquanto a terra permanecer, tempo de semeadura e de colheita, frio e calor, inverno e verão, dia e noite não cessarão. Capítulo 9. E Deus abençoou Noé. Capítulo 9. E Deus abençoou Noé e seus filhos, e lhes disse: sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei a terra, e o temor de vós e o pavor de vós estará sobre todo o animal da terra, e sobre toda ave do céu, sobre tudo que se move sobre a terra, e sobre todos os peixes do mar. Em vossas mãos eles foram entregues. Toda coisa viva que se move será ali por alimento para vós. Assim como a erva verde, eu vos dei todas as coisas. Mas a carne com a sua vida, que é o sangue dela, não comereis. E certamente
vosso sangue das vossas vidas eu requererei. Da mão de todo animal requererei, e da mão do homem, e da mão de todo irmão do homem requererei a vida do homem. Quem assim derramar o sangue do homem pelo homem, seu sangue será derramado, pois a imagem de Deus ele o fez. E vós, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E Deus falou a Noé e aos seus filhos com ele, dizendo: eis que eu estabeleço um pacto convosco, com vossa semente depois de vós, e com toda criatura vivente que está convosco, das aves, do gado, de todo animal da terra convosco, de todos os que saem da arca e todo animal da terra. Eu estabelecerei o meu pacto convosco. Não será mais cortada toda a carne pelas águas do dilúvio, nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: este é o sinal do pacto que eu fiz entre mim e vós, que toda criatura vivente que está convosco para gerações perpétuas. Eu ponho meu arco na nuvem, isto será por sinal do pacto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer uma nuvem sobre a terra, o arco será visto na nuvem. E eu lembrarei do meu pacto, que está entre mim e vós e toda criatura vivente, de toda a carne, e as águas não mais se tomarão um dilúvio para destruir toda a carne. E o arco estará na nuvem, e eu olharei para ele, para que eu me lembre do pacto eterno entre Deus e toda criatura vivente, de toda carne que está sobre a terra. E Deus disse a Noé: este é o sinal do pacto que eu estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Estes são os 3 filhos de Noé, e por eles toda a terra foi coberta. Noé começou a ser lavrador, e ele plantou uma vinha. E ele bebeu o vinho e ficou embriagado. E ele ficou desnudo dentro da sua tenda. E Cã, o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai, e contou aos seus 2 irmãos que estavam fora. E Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram sobre os ombros, e viraram para trás e cobriram a nudez de seu pai. E suas faces estavam viradas para trás, e eles não viram a nudez de seu pai. E Noé despertou de seu vinho, e soube que o seu filho mais novo, Cã, tinha feito. E ele disse: amaldiçoado seja Canaã, servo de servos. Ele será para os seus irmãos. E ele disse: abençoado seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã será seu servo. E Deus alargará Jafé, e ele habitará nas tendas de Sem. E Canaã será o seu servo. Noé viveu depois do dilúvio 350 anos, e todos os dias de Noé foram 950 anos, e ele morreu. Amém? Terminamos o capítulo 9 e a história de Noé, desde o princípio da arca, ele com seus filhos, e depois essa maldição que ele deu a um dos filhos por ter visto ele nu, no qual a Bíblia condena que os filhos descubram a nudez dos seus pais. Amém? Continue no próximo vídeo comigo, vamos ler o capítulo 10. Beijinho, até a